2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo vai terminar praticamente o seu escrito. A segunda carta de Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, já muito próximo da sua morte, muito próximo da sua partida. E ele fala aqui no versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E eu quero falar nesta noite sobre viver em fé. A fé, queridos, é o maior tesouro que nós possuímos. E eu vivo dizendo que Deus é o nosso grande tesouro. Não é verdade? Então como é que é? A fé que é o tesouro ou é Deus que é o tesouro? Pergunta para a pessoa do lado. Quem é o tesouro, afinal de contas? Né? Por que a fé é o maior tesouro? Porque a fé é a fé em Deus. Se você não tem fé, você não tem Deus. Se você não tem fé em Deus, você não tem Deus. Então a fé é o maior tesouro que alguém pode ter. Se alguém perder a fé, perdeu tudo. Perdeu Deus, perdeu a salvação, perdeu a vida eterna, perdeu a esperança, perdeu a expectativa, perdeu o propósito, perdeu a razão de viver, a razão de existir, perdeu o rumo, o propósito para o qual Deus criou a cada um. E eu sei que essa frase é tão falada em tantos contextos, né? Todo mundo fala, tem que ter fé, precisa ter fé, mas eu estou aqui falando da palavra de Deus, amém? Vamos estabelecer bases bem sólidas. E falando da palavra de Deus, então não estou falando de pensamento positivo. Por quê? Um ladrão, quando está arquitetando um assalto e está difícil, olha, eu não duvido que o outro diga assim, você tem que ter fé que vai dar certo. Quanta gente, né? Quantos maridos ou esposas armam na sua casa. E aí quando a coisa está quase para ser descoberta, diz assim, tem que ter fé. Fé de que vai ficar tudo oculto. Fé de que vai dar certo a falcatrua. Não é esse tipo de fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé bíblica. Da fé da palavra de Deus. Não é corrente de energia positiva, não é pensamento positivo, mas é a fé bíblica. É a fé que nos garante tudo o que Deus prometeu. Amém? Faz parte do DNA da verdade que liberta, desde que Deus nos levantou como um povo. Existem uma ideia que Deus colocou no nosso coração, algo tão forte de prepararmos. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. E essa noiva, que é o povo de Deus, Cristo, é o cabeça, nós somos o corpo. Ele também é o noivo e a igreja é a noiva, são figuras que a Bíblia usa. E existem algumas coisas bem fortes que Deus colocou no nosso coração e que nós deveríamos, durante toda a caminhada, anunciar e pregar e insistir. Que esta noiva significa eu e você, nós aqui reunidos. Devemos ser apaixonados pelo noivo. Respirar o noivo. O pastor começou dizendo, proclamando o Salmo 16, não possuo outro bem senão a ti somente. Deus deve ser o nosso grande tudo, nosso tudo. Ser apaixonado por Deus. Uma noiva deve ser sarada. Quer dizer, não cheia de milindres, mas ela deve ser sarada para amar e usufruir o amor do noivo. E faz parte do nosso DNA que essa noiva seja vencedora. E para ser um povo vencedor, nós precisamos conhecer as promessas da Bíblia e viver de acordo com elas. Viver em fé. Semana passada também o pastor comentou um princípio tremendo da Bíblia. Que o dar é de Deus, mas o tomar posse pertence ao homem. Deus já nos deu tudo em Jesus. E então a Bíblia nos ensina a andar em fé para que essas promessas entrem na nossa vida, façam parte. Deus não é um Deus distante que está lá largando o seu povo aqui para viver à mercê dos seus próprios pensamentos, da sua própria vontade. Deus é um Deus presente. Deus continua sendo todo-poderoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus curou no passado, Ele cura hoje. Deus operava o sobrenatural no passado, Ele opera hoje.
E nós desejamos para vocês e para todos nós um 2016 cheio de vitórias. Então nós precisamos estabelecer essa base. Não há vitória sem fé. E nós queremos falar disso até que você fique tão cheio dessa verdade, que ela esteja tão forte no teu coração que ela saia pela sua boca. A Bíblia diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você vai ouvindo, 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 e vai caindo no coração. Quando você vê, vai estar na sua boca. Você vai estar proclamando. E é quando você proclama a palavra que ela começa a fazer efeito na sua vida. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Quando nós praticamos, andamos nas promessas de Deus. Então, nós temos tantas histórias do Antigo Testamento, mas o conceito principal de que o dar é de Deus e o tomar posse é do homem, se encontra numa história muito famosa lá do Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, promete a ele uma descendência e diz que o levaria a uma terra prometida. Passou-se muito tempo, Deus cumpriu a sua promessa e Josué é o líder que Deus estabelece para levar o povo a entrar nessa terra prometida. E então Deus, quando morreu Moisés, Deus fala com Josué e diz: olha, toda a terra que vocês pisarem, a planta do vosso pé, eu vou dar a vocês, como eu prometi a Abraão. Em outras palavras, Deus disse: tudo já é de vocês, mas vocês precisam pisar, tomar posse, avançar. E o livro de Josué é um livro de conquistas. E nós vamos falar nessa noite. É um livro de fé na palavra e um livro de combate. É um livro de conquista. Como eles foram tomando posse da terra prometida, tirando os inimigos, resistindo, fazendo uma batalha. Por isso que nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando: combati o bom combate. Opa, mas combate não é batalha? Não é guerra? Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. E nós vamos ver um pouco disso. Como Deus dá? Diga, por meio da fé. E como nós tomamos posse? Por meio da fé. Deus dá tudo em Jesus. Deus já deu tudo em Jesus. Como nós cremos que Ele deu? Porque Ele prometeu na sua palavra. E nós tomamos posse à medida que nós cremos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, tem um texto que nós conhecemos muito, e você já sabe de cor. Vamos tentar falar de cor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Viu que você já sabe de cor? Vamos falar de novo? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé é um ingrediente essencial. Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você quer ser vitorioso, você precisa viver em fé. Você precisa crescer em fé. Precisa se mover em fé. Toda conquista é pela fé. Mas fé no quê? Como eu falei primeiro, todo mundo diz: tenha fé, tenha fé. Não, fé na palavra de Deus. Fé na fidelidade de Deus. Fé de que aquilo que Deus prometeu na sua palavra, isso vai chegar na nossa vida. Fé no sobrenatural. Fé de que Deus pode, a palavra de Deus, falar do nosso coração, pode mudar as circunstâncias. Quantas pessoas aqui têm testemunho de cura, que Deus já curou alguma coisa na sua vida ou na sua família? Levanta a mão. Glória a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quantas pessoas aqui têm testemunho de que Deus mudou circunstâncias? De que estava tudo tão desajeitado, parecia impossível. E nós proclamamos, você proclamou a palavra e Deus mudou. Quem já tem experiência? Glória a Deus. Deus age. Nós recebemos vitória à medida que nós cremos nessa fidelidade de Deus, certeza de que nós seremos recompensados. E a fé bíblica significa alinhar a nossa conduta com aquilo que a Bíblia diz. É a ideia do testamento, queridos.
Quando no Brasil não é muito comum falar em testamento. No Brasil se fala de inventário, que é muito pior, né? Testamento já é uma cultura, ao meu ver, melhor. E a Bíblia fala, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o que significa testamento? Dentro do testamento, quando a gente conhece um testamento, a gente conhece basicamente qual é a herança, certo? O testamento revela a herança. O testamento também revela quem recebe a herança. Então, precisamos conhecer o testamento para ver. O nosso nome está lá? Como você sabe que o teu nome está no testamento? A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus se torna como ele, filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga, o meu nome está no testamento. Então o testamento revela a herança, o testamento revela quem pode herdar essa herança, e o testamento revela as cláusulas de como você vai tomar posse da herança. Às vezes tem cláusulas lá. Então nós precisamos conhecer o testamento, e eu não quero aqui fazer um discurso que dê duplo sentido. Então eu quero estabelecer uma base bem sólida aqui do que é que estamos falando, porque existe tanta coisa misturada por aí, existem tantos evangelhos, infelizmente, tantos evangelhos sendo pregados. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz, olha, tem muitos evangelhos por aí, mas não são o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus é aquele que quando nós cremos, tudo vai resultar na glória de Deus. O evangelho tem como objetivo a glória de Deus. O que nós cantamos aqui? Tudo que sou é para a tua glória. Tudo que sou é para a tua glória. Tudo, tudo. Então assim, vamos estabelecer a base. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, certo? Mas Ele nos deu vida. Então a vida que agora vivemos não é mais nossa. Diga, é a vida dele. A Bíblia fala que nós precisamos provar se nós estamos na fé. Talvez você frequente uma igreja evangélica há anos. Talvez você diga, eu tenho Jesus. Talvez você diga, eu sou salvo. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, provai e vejam se vocês estão na fé, se é que vocês não foram reprovados. Então nós precisamos validar a nossa fé de acordo com a palavra, para saber se realmente nós estamos. Então, a vida que você vive para fazer a sua vontade ou você vive para fazer a vontade de Deus? Não me responda. Responda para o Senhor. Comece a validar o teu compromisso com Jesus. O quanto que realmente você vive para o Senhor e não para você mesmo. Então Jesus morreu por nós para que nós recebêssemos a sua vida e uma vida que é eterna. O que nós tivermos nesta vida é lucro. Tem um evangelho que diz assim, olha, busque a Deus e você vai ter tudo nesta terra. Isso está escrito na Bíblia? De certa maneira está. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó. Se vocês quiserem me obedecer, vocês comerão o melhor desta terra. Todo mundo fica assim com a segunda parte. Nós comeremos o melhor da terra. Nós somos filhos de Deus, então nós devemos comer o melhor desta terra. Então nós vamos ser prósperos, então nós vamos ser abençoados, então nós vamos ter tudo e nós nunca vamos ter problemas. E a tempestade nunca virá sobre nós. E nenhum mal nunca vai nos atingir, nem uma dificuldade. E aí que é torcida a palavra. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia primeiro diz, olha, se vocês desejarem me obedecer e vocês me obedecerem, então vocês comerão o melhor da terra. Deixa eu falar na ordem aqui, porque é uma coisa bem interessante. Alinhar a nossa perspectiva. Jesus nos salvou dos nossos pecados e do inferno por toda a eternidade. Ele nos deu vida eterna. Primeiro ponto.
Se você é de Jesus, você deve ser grato pela salvação. Porque você tem vida aqui e uma vida eterna. Mas todos os dias, lembre-se de agradecer a Deus que você tem uma eternidade. A vida não termina aqui. A vida não é isso aqui. A vida não é para os prazeres desta terra. Existe uma eternidade. Segundo ponto, quando nós cremos, nos entregamos a Ele para viver da maneira como o agrada. Não vivemos mais para agradar a nós mesmos, mas para agradá-lo. Você está se assustando com o discurso? É bem a Bíblia, mas eu já vou chegar numa parte maravilhosa e boa que Deus revela. Em terceiro lugar, Ele nos leva a uma vida de vitória em todas as áreas, para o louvor da sua glória. Primeiro lugar, reconhecer a salvação. Segundo lugar, reconhecer que ser salvo é viver a vida para Deus e não mais para si mesmo. A Bíblia diz, não amem o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Validem, provem pela Bíblia. Provem para vocês mesmos, se provem diante da palavra, se vocês estão na fé. Tem tanto cristão amando profundamente o mundo. Tem tanto cristão se deleitando com as coisas do mundo. Ele fica um peixe soltinho quando ele está no mundo. Quando ele está em coisas do mundo. E às vezes ele se sente até um peixe fora da água, dentro da igreja. Ou com o povo da igreja. Não se ajusta melhor com quem não é cristão. Prove, meu querido. Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Deus nos salvou, nos tirou deste mundo. Então o Evangelho visa a glória de Deus, não o nosso bem-estar. Mas olha o resultado disso, eu vivo falando uma frase. O centro da vontade de Deus, quem já aprendeu? É o melhor lugar do mundo. O centro, o lugar mais feliz da terra, é o centro da vontade de Deus. Eu não tenho habilidade para desenho, nem para teatro, mas vocês têm, né? Glória a Deus. Vocês têm uma imaginação fértil, então eu quero que vocês imaginem uma roda aqui. Quero que vocês imaginem o coração de Deus. O coração de Deus, todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Então Deus veio ao nosso encontro, mandou Jesus, morreu na cruz, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, abriu o caminho para que nós recebêssemos vida em abundância e vida eterna. As duas partes, a vida aqui e a vida lá. Então, quando nós cremos, nos entregamos a Ele e renunciamos viver para nós mesmos. Pense aqui, ó, a roda. Renunciamos viver para nós mesmos, tá? Não vivemos mais para nós, vivemos para Ele. Então, Ele nos conduz, quando nós vivemos de acordo com a sua palavra, em vitória em todas as áreas. Então, o lugar mais feliz do mundo é o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo é nos braços do Senhor. O lugar mais tranquilo do mundo é confiando em Deus. Sabe onde nós teremos estabilidade financeira no meio de uma crise econômica? Nos braços do Senhor, na obediência ao Senhor. Sabe onde nós teremos uma segurança da nossa família? No meio de uma desestrutura familiar, debaixo da obediência da palavra. Então vocês percebem que o final é glorioso? Que o final é tudo de bom para nós? Por isso que a Bíblia diz, renovem a mente para que vocês, com a palavra, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer ser bem feliz este ano? Amém. Então vamos lá. Viva em fé. E daqui a pouco já vou dizer, para viver em fé nós precisamos conhecer mais, conhecer as promessas, renunciar a este mundo, renunciar ao pecado, nos consagrar para Deus, viver aquilo que nós cantamos. Tem muita gente que aparentemente está comendo o melhor da terra, a gente vê na televisão todo dia. Tem gente que parece que está comendo o melhor da terra, mas é aqui nesta terra e depois. A Bíblia chama isso de insensatez. Abra lá em Lucas, capítulo 12.
versículo de 15 a 21. Lucas, capítulo 12. Jesus vai contar uma historinha aqui, uma parábola. E o evangelho deve ser contextualizado. Naquela ocasião, as pessoas viviam de rebanhos, de agricultura. Era o que predominava. Hoje nós podemos colocar muitas outras profissões aqui naquilo que Jesus falou, mas você vai conseguir fazer a ligação. Lucas capítulo 12, versículo 15 em diante. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então quero que você, nesse ano, hoje, nesse culto, abra teu coração para o Senhor, para entender a grande herança que o Senhor nos deu. Deus quer realmente nos abençoar, mas é a consequência de nós nos entregarmos totalmente a Ele. Não é aquilo que deve nos atrair, mas é uma consequência de que é o resultado da minha entrega a Deus. A Bíblia diz que a piedade, quer dizer, uma vida consagrada é grande fonte de lucro. Fala isso lá em Timóteo. É grande fonte de lucro. A piedade, uma vida consagrada. Por quê? Porque nós vamos ganhar sempre. Mesmo na dificuldade, nós conseguiremos avançar. Você gostaria de ter a experiência de Jesus chamando, estar no lugar de Pedro? Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e o Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Quem gostaria de ter essa experiência? Uau, né? Que coisa poderosa. Viver no sobrenatural, mesmo no meio da dificuldade. Pedro estava ali, era uma tempestade, era difícil. A gente, recentemente, né, muita gente assistiu aquele seriado de Moisés, e eu vi na rede social que o dia que abriu o Mar Vermelho foi o dia, né? Muita gente assistiu, não sei se vocês assistiram, eu não pude ver, mas a Bíblia conta essa história. Que coisa sobrenatural, que fantástico viver esse momento. Mas, queridos, eles estavam com o mar na frente e o faraó atrás. Os maiores milagres acontecem no momento das maiores lutas. As maiores experiências com Deus acontecem nos momentos mais difíceis. No momento onde a gente realmente clama ao Senhor e vive em fé. Se alimenta da sua palavra e vive em fé. Então, viver no centro da vontade de Deus, viver como prioridade absoluta agradar a Deus, nós vamos ter como resultado uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Mas não buscar isso em primeiro lugar. Nós precisamos ter essa perspectiva correta. Por isso nós podemos descansar em Deus, confiando na sua fidelidade, no seu amor. Queridos, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando você perde o emprego, mesmo quando você perde o emprego. São experiências que você pode ter. Deus prova a nossa fé. No momento da perca do seu emprego, você pode ter muitas experiências com Deus. E você vê que o Deus que você serve é o Deus que quando fecha uma porta, Ele abre muitas outras e portas ainda melhores. Você pode confiar em Deus quando você está passando por uma luta terrível nos relacionamentos? Pode. Você pode ter grandes experiências com Deus nesta hora, vendo Deus mudar as circunstâncias. Deus quer forjar, queridos, um povo que viva em fé. Sem fé é
impossível agradar a Deus. Mas o que mais agrada a Deus é a fé. Porque quando nós nos movemos em fé, a mão de Deus está estendida para operar. Então Deus manifesta o seu poder, então Ele é exaltado. Então nós ficamos felizes porque vemos que funciona. Mas você precisa entrar nesta marcha, precisa entrar nisso. O poder de Deus, o sobrenatural, se manifesta quando nós vivemos a palavra. O sobrenatural é a resposta à ação de crer no que Deus diz. Quando você lê a palavra e você crê nisso. Eu tenho muitas promessas da Bíblia sublinhadas. Eu sempre falo que eu tenho promessas a respeito dos filhos, que são grandes tesouros. Salmo 112. A geração dos justos será uma geração abençoada. Será a geração forte na terra. E a Bíblia, quando diz um povo forte na terra, é um povo que teme a Deus. Um povo que teme a Deus faz proezas. Um povo que teme a Deus é um povo forte. Então eu tenho lá, no momento das lutas com os filhos, para onde eu corro, o que alimenta a minha fé? A palavra. Senhor, minha geração vai ser poderosa na terra. Senhor, uma geração abençoada. Senhor, filhos são herança tua. Senhor, pertencem a ti. Relacionamentos, estou ali na palavra. Situação financeira difícil, Senhor, está aqui na tua palavra, Senhor. Na tua palavra, mas Senhor, nós te amamos mais do que os recursos financeiros. Senhor, então em meio a esta prova, o nosso coração continua sendo teu. No momento da falta, no momento da dificuldade, no momento da prova, é a prova da fé. Senhor, nosso coração continua sendo teu e nós estamos te adorando na falta, na escassez, na dificuldade. E então o resultado é, se vocês quiserem me obedecer, vocês comerão o melhor da terra. Deus vai nos abençoar. A palavra, queridos, é o único alimento que vai propor para você viver em fé. Você precisa conhecer. E nós estamos insistindo numa coisa aqui. O pastor falou um pouquinho semana passada num plano de leitura bíblica do ano. Nós precisamos ler muito mais a Bíblia. Quanto tempo você convive com as pessoas do mundo e nós vamos recebendo aquilo que o mundo pensa. Mas qual é a verdade? A palavra de Deus. Então nós precisamos ter a palavra, crer na palavra. Você está atrasado para começar? Comece o teu ano, pode acabar lá em janeiro. Não tem problema, o ano é seu mesmo. Ninguém está te correndo atrás. Mas pega aí firme. Quantos já estão no propósito de ler a Bíblia toda uma vez por ano? É muito simples, queridos. 2 capítulos por dia. 5 capítulos no sábado, 5 no domingo, você lê a Bíblia toda no dia. Muitas Bíblias têm plano de leitura. Se você já é crente há muito tempo, faça um plano mais arrojado. Um livro por dia. Nós estamos assim durante tanto tempo, eu e o Marcos, um livro por dia. Aí os mais longos tinha que ser no final de semana, né? Tava lá, levanta, férias, é tempo de renovação. Nas férias a gente bota em dia um monte de coisa. Voltamos das férias a toda. Eu já estou com muitos livros, estou adiantada no meu programa, estou vivendo a palavra, mas Jesus falou, aquilo que o homem se alimenta, disso ele vive. Também estou ficando muito mais forte a cada dia, porque a palavra está perto, a promessa de Deus está perto. Faça o teu plano, faça a tua perspectiva de como ler, de como compreender as mensagens da palavra. Eu quero terminar com um aspecto importante da palavra, que tem a ver com a luta, com o combate, com a vitória do dar é de Deus, mas o tomar posse é do homem, que é o aspecto da batalha espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo diz assim, vistam toda a armadura de Deus. Está falando de uma guerra, está falando de uma batalha. Para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Significa que ele arma ciladas, ele quer nos derrubar. Então vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta, nós não temos que lutar contra homens de carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, forças espirituais do mal espalhadas nas regiões celestes. Se você crê na palavra, e para você viver em fé,
e você ter uma vida vitoriosa, você precisa acreditar no que a Bíblia diz. Existe um inimigo que está tentando nos resistir. Então, o aspecto da fé, lá em Tiago, o apóstolo Tiago diz, sujeitem-se a Deus. Se você puder colocar na tela, Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Precisamos entender, uma vida de vitória é uma vida onde nós nos sujeitamos a Deus, uma vida obediente, uma fé obediente à palavra. Mas nós precisamos resistir ao inimigo. Existe essa batalha e quem crê no que a Bíblia está dizendo vai resistir o inimigo e vai ter a vitória. Eu quero contar 2 testemunhos rapidamente. No final do ano, uma pessoa chegou para mim. Estávamos fazendo aquele culto de gratidão, estava todo muito alegre, e alguém chegou e falou, pastora, preciso conversar com você, olha, aconteceu isso na minha família, tem uma dificuldade, eu estou muito triste, aconteceu isso com uma pessoa da minha família, não é o que eu esperava, a pessoa foi embora e estava aí com o coração partido. E eu, naquele momento, eu senti Deus ministrando no coração dessa pessoa que me procurou. E nós lemos junto esses textos. Nós lemos junto que era para se submeter a Deus. A pessoa disse, olha, na hora eu fiquei tão triste, que eu falei umas coisas que eu não devia. E eu fiquei muito irado. E aí nós fomos conversando da palavra, eu falei, mas precisa se sujeitar a Deus. Então precisa se humilhar, se arrepender, pedir perdão por essa parte. E depois que você fizer isso, você precisa entender que o inimigo não é a pessoa da sua casa, o inimigo é o diabo. E você precisa mandar o diabo embora. E você precisa resistir dessa situação. E nós fizemos isso naquela hora. Essa pessoa se arrependeu, dispôs o seu coração a pedir perdão e resistiu. E depois de um tempo a pessoa veio me agradecer e dizer, olha, Deus fez. Deus fez. E a alegria no rosto daquela pessoa eu me lembro até agora. Isso é o lugar mais feliz do mundo. O centro da vontade de Deus. Porque se humilhar é fácil, se arrepender é fácil, principalmente quando o outro que está errado, não é, mas é a parte de nos sujeitarmos a Deus. Então nós resistimos, mas o produto final, aquilo que eu falei para você imaginar, aquilo que Deus tem para nós no final é a vitória. A vitória naquela casa, a vitória naquele coração. E um outro testemunho, essa semana os meus pais estavam aqui, emendando das férias, ficaram aqui vários dias comigo. E a minha mãe tem uma perna que tem muito problema de varizes. E ela levantou, assim que ela desceu a escada, ela falou, eu estou com muita dor. Aqui na parte interna da minha perna tem 2 caroços, está queimando muito. E eu fiquei assim na hora e falei, mãe, mas como é que tá? E ela falou, está doendo muito. E aí sei que na hora eu fui tomar café e ela foi lá para cima de novo. E ela falou que foi lá e fez uma batalha e mandou embora todo o espírito de enfermidade, toda a seta do maligno na perna dela. E ela desceu a escada, ela falou, não tenho mais nada. A dor saiu na hora. E saiu o caroço, aí chegou o Tiago lá e ela foi correu contar para o Tiago, olha, aconteceu isso hoje de manhã. E ela disse, já pensou se eu ficasse distraída? Depois a gente conversando, eu falei, mãe, já pensou se a gente ficasse distraído? E não resistisse o inimigo? E não avançasse? Quem não conquista é conquistado. Ou você resiste ou o inimigo vai, quem sabe quanta coisa, né? Teríamos ido para um médico, como já aconteceu em outras vezes. Minha mãe é muito alérgica, ela foi se tratar de uma coisa e ela quase morreu por muitas outras coisas dos remédios. Mas quando a gente está atento, eu quero desafiar você a viver nas pequenas experiências da tua vida. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá. Vamos ter um ano em que essa igreja cresça em fé. Vamos ter um ano onde nós tenhamos muitos testemunhos para dar. Nós só teremos testemunhos para dar se nós vivermos em fé. Só tem testemunho para dar quem passa por dificuldade, gente. E na dificuldade exerce a fé, se sujeita a Deus, resiste ao diabo e então vive em vitória. Todos os milagres que nós vemos na Bíblia e que são gloriosos, eles estão no meio da dificuldade. Quando
A palavra de Deus, ela é tão poderosa. E eu quero ensinar você, numa mão, você precisa ter a palavra de Deus na circunstância que você está vivendo. Você precisa aprender, eu creio que muitos de vocês fazem isso, mas se alguém não faz, no momento em que nós estamos cantando, e eu sempre digo que eu amo o louvor da igreja, a louvar a Deus com a igreja, adorar a Deus na congregação, porque existe uma unção diferente. Quando eu canto qualquer coisa, eu estou colocando a minha situação aí. Eu não canto músicas. Eu adoro a Deus. Eu me rendo a Deus. Eu confronto a minha vida. Logo no começo a gente canta tudo que sou é para a tua glória. Eu já começo a ver, Senhor, tudo mesmo. É isso, Senhor, eu quero mesmo que seja. Depois, quando fala aquela música, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Gente, naquela hora eu sempre coloco o momento que eu estou vivendo. Cada culto essa música é diferente, porque eu não passo pela mesma tribulação sempre, né? Não sei se você está sempre na mesma tribulação. Às vezes a gente fica a tempo, mas às vezes a tribulação é uma coisa, às vezes é outra, às vezes é outra. E eu falo da circunstância e apresento a Deus. Por isso que nós podemos cantar, gente, aquela música que quando nós professamos, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado do que qualquer outro. Não há outro como o nosso Deus. Quando eu canto isso, eu apresento o problema que eu estou vivendo. E aí eu vou vendo que Deus está tão maior, tão maior, tão maior. E o problema vai ficando pequenininho. E aí eu canto, se Deus está conosco, quem pode contra nós? Quem pode nos vencer? Quem pode nos deter? Não há o que temer. Então meu coração já se enche de confiança. Faça isso quando você canta. Faça isso quando você adora. O normal, queridos, é quando nós terminarmos o período de louvor, que o teu coração já esteja em perfeita paz. Precisamos aprender a nos render naquele momento.